dia e a gente dá sequência, já iniciando o programa com boas notícias. Vamos até a nossa capital federal. Saulo Lopes tem destaques da agenda do dia. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia. Estou aqui no Senado Federal com duas notícias que trazem muita esperança de saúde para os brasileiros, os produtores rurais. O Ministério da Agricultura começa uma campanha nacional que vai durar um ano. Chama-se Produto Orgânico Melhor que a Vida. O Ministério da Agricultura fez uma pesquisa e identificou que apenas 37% dos brasileiros conseguem saber quais são os produtos orgânicos quando eles os veem em pequenos mercados, mercearias e até supermercados grandes. A ideia é fazer com que esses selos sejam disseminados em larga escala e massificados, fazendo com que a segurança em adquiri-los aumente. O alvo é fazer com que a agricultura familiar distribua e chegue até as escolas com merenda de qualidade. E a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária participa essa semana em Paris da Assembleia Geral de Saúde Animal. Países da Europa, também da Ásia e da América do Sul. O Brasil está muito preocupado com a biosseguridade das fronteiras para que os seus rebanhos tenham a sanidade necessária para importar e exportar. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, nós vamos agora até a Chapada dos Parecis, em Brasnorte, conhecer uma URT, Unidade de Referência Tecnológica da Embrapa, onde foi realizado um dia de campo sobre integração lavoura, pecuária e floresta. Quem acompanhou e traz as informações é o Valdir Pacheco. Vai abordar um assunto. Embrapa Agrosilvio Pastoril, em parceria com o Senar MT, realizou o segundo dia de campo sobre tecnologias de produção agropecuária sustentável na Fazenda São Paulo, que está localizada entre os municípios de Campo Novo do Parecis e Brasnorte, no noroeste de Mato Grosso. De propriedade de Vitório Reclotes, a Fazenda São Paulo é uma das unidades de referência tecnológica de integração lavoura, pecuária e floresta, ILPF, acompanhada pela Embrapa. Durante o dia de campo, foi possível conhecer a estratégia produtiva adotada no local. Na época da implantação, há 5 anos, o produtor contava com uma espécie que tivesse mais renda para uma aposentadoria no futuro. Nós sempre vinha trabalhando com integração lavoura-pecuária, né? Então a gente quis implantar isso aqui com o Silvio Pastoril, até para produzir alguma coisa de longo prazo, uma madeira nobre para agregar valor lá vamos dizer, em vez de ficar brigando com previdência privada e não sei o que, nós vamos tentar fazer disso nossa aposentadoria. Essa foi a primeira busca. Hoje, ele vê o eucalipto como uma boa opção para a produção de biomassa para as usinas de etanol de milho que estão se instalando em diversas regiões do estado. Pois é, mas nós não sabíamos disso em 2014, né? Em 2014 nós plantamos isso aqui com a cara e a coragem para ver no que dava. Hoje a situação é diferente. E o bacana é que a gente já tem um projeto que consegue ajudar as pessoas que vão implantar agora eucalipto por conta dessas usinas que estão chegando, né? Então isso é bacana, porque você consegue fazer disso realmente uma escola. Ao todo, foram 3 estações temáticas com palestras técnicas, onde foram apresentadas ferramentas para o Sistema Integrado de Produção Agropecuária. Em uma das estações temáticas, o pesquisador da Embrapa, Dr. Maurel, abordou a condução e os principais resultados dos sistemas Integração Pecuária e Floresta. No processo de implantação foram discutidos algumas configurações, alguns arranjos na época, a questão das espécies. Então nós optamos primeiramente por ser o carro-chefe, uma espécie de alto valor agregado, que é a teca, pensando na teca adicionando renda na área. Então nós temos 2 materiais de teca, aqui o A1 e A3, que são os principais materiais plantados no estado, em 2 configurações. Uma de linha simples e outra de linha dupla, buscando um maior número de árvores por hectare, mas num arranjo que permita potencializar o crescimento da forrageira. E aí num outro arranjo nós temos os materiais de mogno africano, que nós tínhamos interesse de testá-lo em sistema, Silvio Pastoril, aprender um pouco sobre o comportamento. Nós temos os 3 materiais de mogno plantados aí no estado, o Caia ivorensis, que hoje é o Caia grande folha, o Caia senegalensis e o Caia antoteca. E é uma espécie que nós temos tido problema, principalmente questão da predação dos animais. É uma espécie mais suscetível a essa predação, então nós estamos aprendendo aí de que forma a gente pode evitar esse problema, que provavelmente nós vamos ter que buscar outros meios, práticas físicas, de forma que não tenha esse problema. E o outro arranjo aí é o eucalipto,
O mogno também foi numa estratégia de adição de renda. E aqui no eucalipto, sim, pensando nas árvores, na substituição de renda, ou seja, uma densidade maior de árvores em faixas de linhas duplas ou múltiplas linhas, onde a gente acaba perdendo um pouco a produção de forragem devido a um sombreamento maior, mas por outro lado a gente potencializa aí a produção de biomassa por área. Na sequência, a professora e pesquisadora da UFMT abordou a importância do bem-estar animal na produção. Quando coloca o componente floresta, você trabalha a parte de conforto térmico dos animais, né? Uma coisa que, infelizmente, às vezes, só na integração de lavoura com pecuária não ocorre. E aí, quando a gente começa a colocar essa parte de sombra, a gente traz esse benefício, né? Então, alguns estudos vêm mostrando que sempre que a gente insere sombra em qualquer sistema que for, a gente consegue uma melhora aí de 5 a 10% no desempenho dos animais. O Dia de Campo teve como público prioritário produtores rurais, profissionais ligados ao agronegócio e acadêmicos. Prática em si, essa técnica de integrar a agricultura, a pecuária e a floresta é bom para todos os setores aí. E quando ainda se tem mercado, no caso do eucalipto, desse material lenhoso, fica melhor ainda. Então eu, como produtor rural, estou buscando novas técnicas, estou buscando aprender para a gente melhorar cada dia mais. De Brasnorte, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E o Banco do Brasil estenderá o seguro agrícola faturamento para a cultura do arroz já no próximo ano safra, que começa em junho. A medida visa reforçar o apoio do governo federal aos produtores do setor para que consigam superar a crise provocada pelo endividamento mais acentuado, principalmente no sul do país. A pedido da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a direção do Banco do Brasil também deve fazer rodadas de negociação para que os produtores tenham as dívidas saldadas com a instituição. Acompanhe os detalhes. Não é de hoje que a dívida dos arrozeiros brasileiros vem crescendo e virou uma grande bola de neve. Segundo a Federarroz, o endividamento passa dos 2,5 bilhões de reais. Os custos de produção cada vez mais altos fizeram essa conta aumentar, safra após safra. Porque os custos de produção no Brasil atingiram níveis absurdamente elevados. Nós temos custos de produção em tudo muito mais altos do que os nossos concorrentes. E a gente só é player internacional porque nós acostumamos e aceitamos a ter uma baixa margem de rentabilidade. Porque, do contrário, não seria viável economicamente produzir aqui. Americano, com a renda dele, não produz aqui no Brasil. Então, nós precisamos entender que essa sujeira toda que está debaixo do tapete, que são os custos de produção, enquanto a gente não enfrentar, nós vamos passar o resto da eternidade tentando enxugar gelo, discutindo endividamento. Os custos de produção, nós temos uma oportunidade aí na nossa frente, que é a reforma tributária. A reforma tributária enfrenta os problemas dos custos. Nós temos na nossa frente uma equipe econômica que está disposta a abrir a economia brasileira, para que a gente possa comprar insumo de qualquer lugar. Isso é outra coisa que enfrenta o nosso problema de custo de produção. A Farsul também busca apoio junto às instituições financeiras, em especial o Banco do Brasil, para renegociar a dívida dos produtores e liberar novos créditos. E o Banco do Brasil fará uma rodada no interior do Rio Grande do Sul, especialmente com os arrozeiros, mas não só com arrozeiros, inclusive com produtores que já estão na GECOR, ou seja, que já saíram, a sua dívida saiu da agência e foi lá para perdas bancárias. Isso é um péssimo sinal, que significa que o problema está num nível bastante elevado, mas é uma excelente oportunidade. Porque em programas de recuperação de créditos como esse, que o banco e nós estamos discutindo, eles costumam ser oportunidade não para todos, mas para muitos produtores que já não viam nem sequer uma luz do fim do túnel, de renegociar as suas dívidas e, inclusive, voltar a acessar crédito rural no sistema tradicional de crédito. Então, estou já anunciando aqui que haverá, neste mês que vem e no próximo, rodadas de negociações interessantes, inclusive com produtores que estão fora de agência, e isto creio que será para os produtores endividados uma oportunidade para a maioria deles. O repórter Vinícius Souza acompanhou o lançamento de um novo armazém da J. Basso em Ponta Porã.
Evento que contou com a participação de importantes autoridades no evento. Confira. No último sábado, dia 25 de maio, foi realizada a inauguração de mais um armazém das sementes J. Basso, ampliando a infraestrutura da empresa na unidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Com a inauguração desse armazém, o número de armazenagem sobe para 50%. Uma das novidades tecnológicas que foram implantadas aqui dentro desse ambiente foram os climatizadores. Esses permitem que os grãos fiquem armazenados aqui por muito mais tempo. Qualidade e produtividade ao trabalhador rural. A agricultura, principalmente a lavoura de soja, cada vez mais, devido ao valor agregado que a semente nos coloca, né? Pois todas as tecnologias novas estão inseridas na semente, né? Há uma necessidade de nós ofertar um produto de altíssima qualidade, né? Com vigor muito alto. Para se obter isso, a gente precisa de mecanismos de produção que possibilita nós chegar nesse produto final com alta qualidade. O diretor pontua sobre a importância de se fazer melhorias para o setor agro, que está cada vez mais tecnológico. Ele ainda ressaltou que Mato Grosso do Sul não é autossuficiente na produção de semente de soja. Por isso, precisa importar uma parcela significativa de sementes para atender a demanda. Nós vamos ter estabilidade na oferta do nosso produto, um produto com garantia da qualidade que se tem, para que o produtor, o nosso cliente, o nosso consumidor final obtenha sucesso. Na safra de soja 18-19, Mato Grosso do Sul atingiu quase 3 milhões de hectares de lavoura. No último ano, houve crescimento de 10% no estado. O presidente da AproSoja MS, que também participou do evento, pontuou a importância da ampliação para a estocagem da oleaginosa. É muito importante a gente ter um investimento desse porte aqui no Mato Grosso do Sul, que é o estado que mais cresce no Brasil, com 10% de crescimento esse ano, na geração de semente. Semente é o primário, é o começo de tudo. O governador de Mato Grosso do Sul e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, junto às demais autoridades que participaram da inauguração, visitaram as instalações da empresa e falaram sobre a relevância de Mato Grosso do Sul para a agricultura do Brasil. Muito importante quando você traz investimentos, né, nesse setor produtivo e principalmente produção própria. O Mato Grosso do Sul é um grande importador das sementes que são utilizadas no plantio. Essa estrutura da J. Basso construída e ampliada aqui em Ponta Porã amplia a produção própria de toda essa região, integra melhor a produção de semente e dá uma condição junto aqui com todo o nosso estado para novos investimentos. Isso é vital, né? Porque eu acho que quando você vê essas empresas ligadas ao agronegócio se consolidando localmente na produção de semente, tecnificando a produção e organizando, como você vê aqui, com armazéns climatizados, significa que vai ofertar semente de melhor qualidade. O Mato Grosso do Sul importa 60% ainda de todas as suas sementes. Aqui, essa empresa mostrando tecnologia, aumentando a sua produção e acreditando que o Mato Grosso do Sul continua no caminho de crescer mais ainda com a produção de soja, que ainda pode expandir mais. Então, uma semente feita aqui no nosso estado, mas com toda a tecnologia para manter o vigor e a qualidade. Durante a fala, a ministra comentou sobre a qualidade do produto brasileiro e as barreiras a serem enfrentadas para exportar a nossa produção. Segundo ela, a maior dificuldade enfrentada está na Europa. Que nós estamos agora conversando, estamos nos integrando nas equivalências das políticas de agricultura, de sanidade, para que a gente possa junto, não tem divisa, a divisa é um marco, mas o vírus não tem divisa, as doenças não têm divisa, os defensivos que vêm daqui para lá, de lá para cá, também passam por essas divisas. Nós precisamos agora ter pautas positivas entre os nossos vizinhos para que esse bloco do Mercosul possa estar cada vez também mais fortalecido perante o mundo que nós vamos enfrentar hoje. Nós temos a Europa aí colocando várias travas na importação dos nossos produtos, usando os defensivos agrícolas como uma barreira sanitária, uma barreira comercial, na verdade, para a exportação dos produtos. Cada um quer proteger o seu mercado, mas nós temos que proteger o nosso. De Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza.